Fala aí, galera. Fala aí, pastora Neila. Tudo bem? Saudade de você, hein? Fala aí, Ingrid, tá aí também. Galera, o pessoal tá entrando aí. Vamos guardar aí uns minutinhos só para te falar sobre metanoia hoje, tá? Vou falar sobre mudança de pensamento. Vou falar um pouquinho hoje sobre chaves, né? Qual a chave, na verdade, que você precisa hoje para fazer ativar o seu futuro, né? Quais são você tem necessidade hoje de mudar, né? Então hoje vai ser um momento muito especial dentro dessa uma hora que nós vamos estar trabalhando, tá? Fala, Marcelo, fala aí. Galera tá entrando e a gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade que a gente necessita ter, que eu falo que é o processo de mudança que todo ser humano tem a necessidade, tá? De mudar, de gerar novas expectativas sobre a sua vida. Eu estou vendo uma batida muito forte falando sobre vários problemas, e falando sobre depressão, sobre suicídio. A semana passada eu falei de uma live muito forte sobre depressão e sobre suicídio, tá? Mas hoje eu vou falar sobre mudança de mentalidade. Tudo só começa a acontecer quando você tem uma mudança de mentalidade, que eu falo que é a revolução do pensamento, tá? E você pode perguntar para mim assim: poxa, mas Alexandre, como que eu posso adquirir essa mudança de mentalidade? Como que eu posso ter uma nova mudança do meu pensamento? Será que o meu pensamento pode ser mudado? Será que as crenças que eu nasci, limitantes, a qual eu fui submetido, tem a tendência de mudar? Então, assim, as pessoas, às vezes, eu falo, você perde tempo na sua vida dando desculpa. Então, nesse momento, a galera que está entrando, eu queria que você compartilhasse o vídeo, tá? Comece a compartilhar aí, vamos lá, compartilhe esse vídeo para nós darmos início à live de hoje. Tá bem legal, tá? Que eu tô com um material muito bom aqui, eu preparei um material legal hoje pra gente estar conversando, pra gente estar batendo papo, tirando todas as dúvidas que às vezes você possa em casa ter aí, tá? Eu tô com alguns livros aqui que está trabalhando, correto? E eu creio que nós vamos estar conseguindo chegar a um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Você chegar no seu destino. Você entender e desenhar todo o seu projeto, o seu plano de vida, tá? O grande barato é esse. E parar de ficar dando desculpa, que botar culpa no governo, ficar botando culpa em um montão de pessoas, acusando todo mundo. Então, quando nós temos uma mentalidade diferente, sabe o que acontece? A gente para de ficar dando desculpa. Então, daqui a um minutinho eu vou estar entrando, vamos lá, vamos compartilhando esse vídeo, vai chamando as pessoas aí, pega papel e caneta aí na mão, porque às vezes você pode querer fazer anotações interessantes, a qual eu vou estar pontuando para vocês e falando de muito interesse da vida de vocês. Poxa, Alexandre, eu queria mudar minha vida, cara, tá difícil pra caramba, eu sei. Você pode estar pontuando agora aí, você pega e começa a desenhar, escrever tudo que você tem a tendência de mudar e tudo aquilo que você acha que é interessante mudar em sua vida hoje. Até que ponto hoje você está satisfeito com a vida que você está levando, o estilo de vida que você tem abraçado, que você tem entendido, e você começar a desculpa de tudo aquilo que está acontecendo sobre você. Tá? Vamos lá, 10 segundos, nós vamos estar entrando na nossa live e eu vou estar explicando, deixando esse minutinho aí pra galera tá vendo, chamando a galera, compartilhando, chamando no WhatsApp aí, quem possa estar entrando aí, estão os alunos entrando aí, né? Isso, valeu, Cristina, boa noite, Raquel, tem uma galera entrando aí, vamos estar, o Edson também, pô, isso aí, vamos entrando aí, vamos compartilhando esse vídeo, porque a live de hoje está muito top mesmo a live. Então a gente está falando sobre metanoia hoje, vou estar falando sobre chaves, sobre gatilhos que você possa estar utilizando na sua vida para que você possa ter uma mudança de vida. Tudo está aqui, ó, na tua mente. Tá? A tua mente hoje ela tem o poder de reproduzir o que você quiser ser. Tá? O que você quiser ser, você tem o poder de transformar isso, e não adianta ficar colocando a culpa nas pessoas, como eu falei aqui. A gente começa a colocar a culpa em um montão de gente, a gente perde o tempo com coisas que são tóxicas, com coisas que não prestam. Ok? Vamos lá, pessoal. Boa noite, tá? Galera, todo mundo me conhece aí, eu sou Alexandre Freitas, tá? Eu sou pastor, sou psicanalista, tá? Sou professor também
leciono na área da história, da filosofia e da teologia também, tá? Sou formado em todas essas áreas, tenho algumas pós-graduações aí, e eu creio que esse é um momento importante. Vamos lá, o tema de hoje é metanoia, tá? Um tema muito falado aí, não tão falado, é muito falado no meio evangélico, tá? Quando algumas pessoas falam sobre a carta de Paulo lá, mas o meu foco não vai ser esse. Meu foco eu vou ficar focado mesmo na palavra em si, metanoia, tá? Porque hoje a grande função nossa é essa, a mudança de mentalidade. Hoje, numa era em que a gente é dominado pela tecnologia, tá? Quinta-feira eu vou tentar estar falando também sobre isso aí. Creio que na quinta-feira eu vou estar fechando esse assunto aí sobre as questões tecnológicas que acabam com a nossa vida, tá? Mas vamos estar participando hoje de forma inteligente, de forma reta, essa questão da metanoia. A palavra metanoia em si, tá? Eu tenho as minhas anotações aqui, diz o seguinte, né? Você que não sabe a palavra metanoia, ela vem a palavra do grego, tá? Significa mudança, tá? De pensamento próprio. Então toda vez que você vê essa palavra metanoia, ela vem de uma mudança de um pensamento, tá? Você sabe que a sua mente ela tem estruturas, tá? Ela tem crenças, tá? Tanto que Freud fala que a nossa infância ela vai sempre nos perseguir. Então o que se entende hoje? Entende-se o seguinte, que a formação que você, o molde que você foi moldado, ele vai determinar o seu futuro, tá? E depois no final eu vou estar falando um pouquinho sobre as constelações familiares também, que a qual eu também sou constelador familiar. Mas hoje você pode estar me perguntando assim, né? Qual é a chave hoje que eu preciso para chegar até o acesso ao meu futuro? Você pode estar em casa agora perguntando aí quais são as ferramentas hoje que eu possa ter para que eu possa ter sucesso na minha vida, ou minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, nos projetos a qual eu tenho decidido. Primeira coisa que para alguma coisa der certo na tua vida, você vai ter que ter uma mudança de mentalidade, tá? Primeira coisa é mudar a mentalidade sua. Então faz o seguinte agora aí, tudo aquilo que você pensa sobre determinado assunto, tudo aquilo que você crê sobre determinado assunto, você nesse momento agora vai jogar tudo fora, tá? Porque se fosse certo, você não estaria na posição que você está hoje, tá? Eu passei por esse processo. Eu falo que a metanoia é um processo solitário, é um processo de isolamento, é um processo de poucas pessoas. Vou falar que eu falo que a metanoia está um pouco ligado com a metamorfose, que é uma outra questão que eu também vou estar falando, mas hoje eu vou estar sentando aqui, vou estar falando muito também sobre chaves, tá? Por ser psicanalista hoje, o público hoje de psicanálise é o seguinte, eu vou utilizar aqui um psicanalista bom, Carl Jung, tá? O Jung ele falava o seguinte, a metanoia dentro de uma visão da psicanálise, dentro da visão psicanalítica ou dentro da visão da psicologia, tá? De toda a área de desenvolvimento humano hoje, ele fala sobre a concepção do processo de individualização, né? Para desenvolver uma transformação do psique. Segundo a visão de Jung, ele fala que seria primeira coisa, metanoia não é um processo coletivo, tá? A metanoia ela é um processo individual. Então, a primeira coisa que eu quero romper na minha vida é eu primeiro romper. Lembra aquela máxima, você que andou de avião aqui, quando as pessoas andam de avião, a orientação da... nome da aeromoça, primeira coisa ela falou assim, ó, se correr qualquer problema aqui dentro dessa aeronave, vão cair as máscaras, e o que você faz com as máscaras? Você bota a máscara em você. Então o que eu entendo? A máscara, a primeira coisa, ela bota em você. Então não adianta você querer socorrer os outros, tá? Sem antes você se socorrer. É aquele processo que eu estou falando. Não adianta você querer ajudar as pessoas sem você primeiro ter ferramentas para poder se ajudar. Então por isso que todo ser humano tem essa necessidade de passar pelo processo da metanoia, que seria uma mudança de mentalidade. Fala o Wellington, me ajuda aí hoje, Wellington. Pela mudança de mentalidade. Então todas as coisas vão nascer na sua vida, todas as crenças limitantes, elas vão ser destruídas quando a sua mentalidade ela é mudada, tá? E Jung falou isso, que é um processo de individualização, tá? Processo pessoal, que ele colocou aqui,
que seria a transformação da psique, que seria uma espécie de uma ação do inconsciente, correto? Então eu entendo que a metanoia, fala aí, Tati, tudo bem? Vamos lá, me ajuda a galera aí, os psicanalistas aí. Então o que acontece? Essa mudança começa em você. Mas quais são os acessos que você vai ter hoje para que essa mudança de mentalidade ela possa ocorrer de forma significante, tá? Eu falei aqui que seria, na verdade, um processo de reforma da psique, uma forma de autocura frequentemente associada à crise da meia-idade, tá? Você sabe ali que o pessoal começa a chegar ali aos 40 anos, igual eu tô chegando aos meus 40, você começa a ter um processo de maturidade, até que é um processo neurológico, tá? Depois a gente vai estar... compartilha aí pra mim, galera. Vai compartilhando pra gente chegar a longe com essa live aí. Então, é claro que há a crise da meia-idade, você vai ter um processo muito interessante de maturidade, processo de experiências que você vai passando e que você vai se organizando a sua mente, você vai tendo um entendimento da vida, as experiências da vida que você vai tendo, vai modelando você, vai mudando a sua vida, tá? É claro que para que a metamorfose, para que a metanoia possa acontecer, você primeiramente você vai ter que ter acessos, tá? Você vai ter que ter acesso a um montão de coisa. E eu coloquei aí no meu banner uma chave. A metanoia, eu falo que você começa a ter a sua chave certa aonde? No cadeado certo, certo? Então assim, o entendimento que você tem é questão de chave e fechadura. Fala, Rafael, tentando aí, Clarita, tá? Então o que acontece? Primeiro processo da metanoia é você ter um entendimento e você começa a ter acesso às chaves, tá? E muito interessante que eu vou falar hoje sobre concepção de chave, eu vou falar hoje sobre concepção de chave mestra, então isso é muito interessante, tá? O que ocorre? Eu tive a minha mudança de mentalidade. Gente, mudar é fácil? Não, mudar é difícil demais. Primeira coisa, você tem que querer. Para você mudar, a primeira coisa tem que querer. Eu até coloquei aqui Henry Ford, né, o dono da Ford, ele fala uma frase interessante. Se você quiser anotar aí, você pode anotar, ou a minha secretária, ela vai jogar para vocês aí, para vocês anotarem essa frase, que eu gosto muito de frases de efeito, né? Eu creio que algumas frases, elas geram gatilhos, né? As frases vão gerar gatilhos, em que você vai anotar essas frases e vão guardar para vocês. Primeira frase que eu vou colocar é o seguinte: não encontre um defeito, encontre uma solução. Primeira coisa para sua mentalidade ser mudada não é ficar falando de defeito. Encontre uma solução. Alexandre, quebrei, fali. Alexandre, eu estou desempregado. Alexandre, eu não consigo ser feliz no meu casamento. Alexandre, eu não consigo educar os meus filhos. Primeira coisa que você tem que modelar no seu cérebro nesse momento agora não é encontrar defeito, é você tentar encontrar uma solução, porque enquanto você ficar reclamando dessa situação, não vai ter solução, correto? Então, o primeiro processo para eu entrar na metanoia, para eu sofrer a metamorfose, para eu ser transformado, a primeira coisa é eu gerar soluções. Qual o nível de investimento que você tem feito hoje para solucionar seu problema? Né? Como eu sempre falo para as pessoas, R$100 é tão caro para você pagar o investimento do curso. Nosso curso Psicanálise lá não tem no mercado o nível de conhecimento sem igual, mas R$110 é o nosso curso de Psicanálise hoje. E há pessoas hoje que acham que esse curso é caro aqui no Nova Iguaçu, no Hotel Mont Blanc, acham caro. Agora a galera que paga o preço, tem autorresponsabilidade, porque não adianta você tentar ter uma mudança de mentalidade sem ter autorresponsabilidade, ou tentar investir para que você possa ter uma mentalidade resolvida, né? Já dizia no meu amigo Nelson Firmino, mentalidade curada, vida resolvida. Quando a minha mentalidade ela muda, quando a minha mentalidade ela atinge um nível de entendimento, eu sou curado em montão de área. Eu já não começo a ter cisma. Isso aí, não encontre defeito, encontre uma solução. Henry Ford, primeira coisa que ele fala.
Então a pessoa que passa pelo processo da metanoia, ela já começa a ver a vida não pelo desastre, ela vê a vida como solução. Grave isso. Crise, depende. Na crise pessoas prosperam, na crise pessoas ficam ricas, nas dificuldades as pessoas ficam ricas. Eu até coloquei na frente, eu vou estar um pouquinho falando sobre o processo aqui interessante da polpa, tá? No processo ali, quando da metamorfose, da lagartixa, da largata que vira borboleta, ela passa um momento dentro de uma polpa ali, apertada, crescendo, de forma bem muito apertada, mas ela está se desenvolvendo, porque eu creio que o processo é dessa forma. A tua mudança de mentalidade, ela vai te gerar dores. A tua mudança de mentalidade hoje, nessa noite, vai fazer você sofrer. Então não adianta eu virar para você e falar assim, olha só, eu vou te dar aqui ferramentas nessa noite para você parar de sofrer, não. Pelo contrário, grave, o sofrimento hoje, ele vai ser um combustível para a sua mudança, tá? Pode gravar aí. O sofrimento, ele muitas das vezes é um combustível para a minha mudança. Então não adianta você querer fazer parte dos 5% do planeta que lê livro, dos 5% que prosperam, dos 5% ainda aqui dentro desses 6 meses que faltam para acabar o ano. Qual é o seu projeto de vida de mudar? Quantos livros você está lendo? Qual o nível de pessoas que você está se relacionando nessa noite? Quais são os tipos de filme que você vê? Quais são os tipos de programação que você vê na televisão? Você vê muita televisão? Então tudo isso vai contribuir para a sua mudança de mentalidade, tá? A Tati colocou assim, é incrível como intuitivamente a maioria foca no problema, perpetuando a dor. Gente, é isso que a Tati colocou aqui, é verdade, tá? Não foque na dor, não foque na dificuldade. Use a sua dificuldade nessa noite como uma escada. As pedras que vão tacar em você, que me tacaram, eu vou construir escada, eu vou construir ponte para me transportar em cima de situações, tá? Então entrou o Firmino aí. Depois, Firmino, se você der ok para mim, entra ao vivo comigo aí, para estar até falando um pouquinho. Você escreveu um pouco sobre esse assunto da mentalidade curada, sobre metanoia. Então você me avisa se dá ok para você estar entrando, para estar me ajudando nessa live aí, tá? Essa frase é muito boa, uso. O que não te desafia não te transforma. É isso aí, Moniquinha, a nossa estudante de psicanálise aí, nossa coach também. Então quando o Henry Ford falava que não encontra defeito, encontra solução, justamente ele está apontando do que nós entendemos. Então você, por muitas vezes da sua vida, você foca em dor. O que você precisa para ter uma mudança de mentalidade hoje são as ferramentas. O que é a ferramenta em si? Dentro de um conceito hoje que você tem abraçado. Vamos lá, eu vou conceituar para você hoje o que é a ferramenta. Alexandre, eu preciso de uma ferramenta. Beleza. Então o que é a ferramenta? A ferramenta é o quê? É um desenvolvimento profissional, tá? Qual é a ferramenta? São situações, são coisas. Quer ver uma coisa? Tenta abrir abrir ou tirar uma chave de tirar um parafuso da roda do teu carro com alicate. Meu camarada, você pode até tirar, mas você vai fazer muita força. Como eu falo, não existe hoje mente fechada. Não existe hoje pessoa, eu não tenho a mente, não, você não existe a mente fechada, você está usando a chave errada. Não existe mentes que não se abrem. Einstein falou, né? Quando uma mente se expande, nunca mais ela volta para o mesmo lugar. Então, o grande mistério hoje, a grande dificuldade hoje das pessoas estão em quê? Estão em absorver o entendimento. Opa! Meu pedestal aqui estava caindo. Então a grande dificuldade hoje das pessoas é ter esse entendimento. Como a Cleta botou assim, professor, então metanoia é a mesma coisa que mudança de mindset? Com certeza. Tá? Só que eu utilizei aqui a questão grega, porque os gregos estão à frente, os gregos são os berços culturais que existe hoje, são os gregos. Então mudança de mentalidade hoje ela vai gerar dor. A mudança de mentalidade hoje vai gerar ferramentas. Para você mudar hoje, você vai necessitar de ter ferramentas para poder mudar. Quando eu coloquei a chavinha aí, o que é a chave hoje, gente? Existem chaves
para que você possa ter a sua mudança de mentalidade. Existe uma fechadura. O teu cérebro ele tem fechaduras aqui, na sua cabeça. E essas fechaduras hoje precisam de chaves para você poder acessar o teu inconsciente. E quais são as chaves hoje que você tem utilizado na sua vida para que essa mudança de mentalidade ela possa ocorrer de forma significativa? Ah, Alexandre, mas olha só. Hoje eu tenho vários filtros. O pensamento. Grave uma coisa, todo pensamento gera o que? O sentimento. Então a metanoia, a primeira coisa para eu ter a mudança de mentalidade, eu preciso o quê? Melhorar os meus pensamentos. Ah, Alexandre, me deu o conceito aí de pensamento, tá? Pensamento, eu falo que é o processo mental. E que processo mental é esse? Ele vai coordenar meta, planos e desejos. Então, dentro dos seus pensamentos hoje, quando você começa a trabalhar os seus pensamentos, você vai ter uma mudança de vida. A escala é essa: penso, né, gera sentimento, e o sentimento vai gerar minha ação. Então, por muitas vezes, nós só apontamos para as ações, mas por trás das ações sempre vão existir pensamentos que vão alimentar essas ações, esses sentimentos. Pensei, senti e agi. Anota aí. Pensei, senti e agi. A tua mente ela vai sempre trabalhar dessa forma. Você pensa, você sente, você age. Então, o grande conceito de chave aqui, quando eu falo para vocês aqui hoje, qual é a chave que você precisa girar para você acessar o futuro? Qual é a chave hoje, Alexandre, que eu preciso ter para eu poder acessar aquilo que eu tenho mais necessidade hoje da minha vida? Eu não sei quais são os seus projetos hoje, você pode até colocar aí embaixo aí. Pô, Alexandre, quero que você comente, quero que você compartilhe. Pô, Alexandre, caramba, eu tenho dificuldade para acessar chaves. Eu não tenho chaves na mão, chave é algo difícil, né? Nessa noite, Alexandre, eu preciso de uma chave mestra, tá? Eu necessito que você me dê uma chave mestra hoje para eu poder abrir tudo aquilo que tem sido bloqueado na minha vida hoje. Mas eu estou começando a te dar essa primeira live hoje aí, uma sequência de lives que eu vou estar fazendo só sobre metanoia. Você vai começar a ter todo um rascunho hoje de como você vai mudar a sua mentalidade hoje, tá? E a sua primeira mentalidade a ser mudada hoje, que você tem a necessidade de você, e é a meditação, pô. O que você faz na primeira hora da manhã que você acorda? Como que você quer ter a mentalidade sua mudada se quando você levanta de manhã, a primeira frase que você fala é uma mensagem derrotista, tá? Eu não sou aqui um positivista irresponsável não, gente. O problema hoje é que a forma que você dorme, tá? A forma que você vai dormir é a forma que você vai acordar. Quais são as afirmações hoje que você faz durante o dia? Ó, a minha colinha aqui, ó. Eu tenho projetado até dezembro desse ano tudo que eu vou fazer, ó. Olha lá. Eu tenho o meu mapa que eu projeto a minha vida até... Eu estou projetando até o final do ano. Eu tenho um plano de vida até 2024, 5 anos. Mas o que falta hoje é você afirmar, é você, na verdade, meditar tudo aquilo. Então você nessa noite que está ouvindo essa live aí, Alexandre, eu quero ter uma mudança de mentalidade, eu quero ter a minha mentalidade hoje curada. Primeira coisa, trabalhe aquilo que você pensa. Trabalhe aquilo que está dentro do seu cérebro aí hoje. O que você tem na sua mente aí que te limita? Quais são os seus níveis de pensamento que você tem hoje? Pensamentos derrotistas. Sabe por quê? Você fica vendo toda hora televisão. Você abre lá o Datena, você abre lá os canais de televisão na parte da tarde, que só são ancorando vocês coisas ruins. Os programas de televisão ele têm a função de modelar em vocês só por pensamento negativo. Aí isso acontece, gera uma geração, gera uma sociedade que fica presa, fica uma sociedade com medo. Porque eu falo para vocês, há uma indústria do medo. Que é isso, Alexandre? Há uma indústria do medo. A televisão faz muito isso, essa indústria do medo. Então o seu pensamento hoje vai te limitar hoje a galgar o caminho que você quer chegar, pô. Pô, Alexandre, eu quero essa chave aí que tá aí nesse banner aí na minha mente aqui, essa chave, eu vou te dar essa chave.
Eu vou te dar todo o caminho hoje, começar a partir de hoje nessas lives, eu vou te dar o caminho todinho que você deve fazer. Toda terça-feira você vai estar aqui. São 3 lives que eu vou falar sobre metanoia, tá? E eu creio que você vai começar a agarrar essas chaves aí para que você possa romper a sua vida. Eu tô falando aqui, gente, de questões mirabolantes não, tá? É o mural dos sonhos. Escutei isso numa palestra hoje de manhã. Obrigado, Raquel. Tá? O mural dos sonhos ou janelas brancas, tá? Porque tudo começa no pensamento. Então qual é o caminho hoje que eu te instruo hoje, né? Fala, Vânia, minha diretora preferida. Fala, Vânia. Né? Tô devendo almoço, tá? No Furei não, a gente vai almoçar. Semana que vem a gente vai estar junto aí, tá? O que acontece? São na PNL que a gente fala janelas brancas. Então, para você começar a sua vida a fluir, sua vida a transformar, primeira coisa, você tem que trabalhar seus pensamentos. Porque não tem como, fala Lucinha, não tem como você ter uma vida na ponta resolvida se os seus pensamentos são derrotistas, seus pensamentos são negativos, seus pensamentos são limitantes. Então você faça um exercício aqui que eu vou estar passando de manhã para vocês, tá? Um exercício básico do básico do básico. Quando você for dormir, né? Toma um copinho com água, bebe ali, descansa e começa a projetar o outro dia. Ou começa a ter pensamentos mesmo, tá? A meditação que quem é cristão, quem não é cristão pode fazer. Começa a despoluir sua mente. Começa a fazer afirmações para você própria, dentro de você, né? Eu vou falar, Cristina, qual é a chave certa? A gente colocou aí, ó, o melhor. Então o que acontece? Você precisa ter, primeiramente, meditações durante a manhã. O teu cérebro de manhã está trabalhando, está fresquinho, então você começa a projetar o seu dia. Hoje eu vou levantar, hoje eu vou conseguir ir para academia, hoje eu vou conseguir trabalhar direito, hoje eu vou ter uma disposição para poder ter uma vida diferenciada, melhorada. Então eu falo que qual é a função da chave hoje, né? A primeira chave é o pensamento. Porque a ferramenta da chave, que eu falo das chaves, a chave é o quê? É uma ferramenta que permite em que você ative mecanismos. Na psicanálise nós falamos o quê? Os chamados mecanismos de defesa. O livro O Poder do Hábito, parece que é brincadeira, não é, mas não é. Eu vou estar dando uma colinha aqui, cadê a galera aqui, cadê? Eu só acho aqui onde tá, né? A Cristina tá aí, ó. Você sabe que para você aplicar, a primeira coisa, o looping, né, que eu falo do hábito, mas como, Alexandre, que eu vou mudar o meu pensamento? O hábito vai mudar o seu pensamento nessa noite. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar os seus hábitos. Quais os seus hábitos que você tem quando você primeiro acorda o dia? Você acorda já reclamando? Será que quando você levanta de manhã você agradece a Deus todos os dias por estar vivo? Por ter uma comida em casa? Porque o pensamento começa a mudar dessa forma. A mentalidade ela começa a trilhar um novo rumo, porque você começa a ver as janelas brancas, as janelas limpas, tá? Anota aí outra frase que eu vou mandar agora aí, fresquinha. Nada tem poder algum sobre mim, além daquilo que permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Fala agora você aí. Afirma comigo aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Nada tem o poder algum sobre mim, além daquilo que permito por meio dos meus pensamentos. Nada tem poder sobre você, além daquilo que você permite pensar. Então sua vida hoje está dando errado. Se sua vida hoje, vou te chamar, Firmino, se a sua vida hoje, ela começa a trilhar por um caminho torto, por um caminho estranho, muitas das vezes isso tudo ocorre por causa dos seus pensamentos, por causa da mentalidade, da metanoia que você tem com relação àquilo que você deseja, àquilo que você anseia. Clarita colocou assim: com toda certeza, entender que você quer, precisa melhorar, faz toda a diferença. Gente, eu atendo algumas pessoas.
As pessoas têm sonhos, as pessoas querem galgar coisas grandes, as pessoas querem conquistar coisas maravilhosas, mas qual é a mentalidade que ela tem sobre determinado assunto? Isso ele chama de crenças. O que são crenças? É tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que te limita. Tudo que você precisa está dentro de você. Nada tem poder algum sobre mim, daquilo que eu me permito através dos meus pensamentos. Então hoje, cara, os pensamentos são a maior responsabilidade sobre a sua vida hoje. Então não tem como você querer gerar uma mudança ou você ser modelado sobre qualquer assunto. Cara, comece a ler livros legais, comece a ter acesso a pessoas legais. Gente, invista em leitura, invista em conhecimento, leia muito, tá? Não, ô Vânia, não fica desanimada não, Vânia. Vânia, vai dar tudo certo, tá? A solução dos nossos problemas hoje está dentro de você. Está dentro da mentalidade a qual você abraça hoje. Entendeu, minha amiga Vânia? Até porque você é uma pessoa do bem. Você sabe disso. Não estou precisando rasgar você daqui, Vânia. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que é capaz de mudar toda essa situação que você vive, a metanoia. Então o que eu falo? Metanoia, galera, revolução da mente. Alô, Xodó? Revolução da mente. Então você precisa hoje não depender mais de ninguém. Você não precisa do governo. Você não precisa de ser aceito no local que você está. Você não precisa disso. Você precisa ter uma mentalidade resolvida sobre determinado assunto a qual você está vivendo hoje. Então, o que ocorre? São a mentalidade. Então, ó, grave aí, chave. Você precisa da chave certa hoje para você acessar o quê? Aquilo que está preso dentro da tua mente. Imagina aí a prosperidade aí, a conquista de várias situações da sua vida hoje aí, o seu plano de vida. Quer ver uma coisa rápida que você pode fazer agora aí? Você pega aí, seleciona para mim aí 25 sonhos que você tem. Seleciona 25 sonhos, pega papel e canetinha aí, ó. Tá? Eu sou bem didático, é professor, é assim mesmo. Pegue tudo que você tem agora, selecione 25 sonhos que você tem, projetos que você tem pela sua vida. Eu estou falando, gente, projeto de vida, tá? Não estou falando que a vontade não, vontade dá e passa. Estou falando de sonhos, de realizações. Vontade dá e passa. Pensa numa coisa. Todo mundo tem uma desculpa para dar. É o que eu mais escuto durante a minha caminhada. Todo mundo tem uma desculpa para dar. Todo mundo tem uma desculpa para dar em qualquer coisa, tá? Algumas décadas atrás, tá? Pisar na Lua era coisa que ninguém nem imaginava que poderia acontecer, tá? E o que aconteceu com o Armstrong? Ele pisou na Lua. Então eu imagino quando a KGB, né, quando a Rússia estava se fazendo o projeto de pisar na Lua, todo mundo achava aquilo de loucura, porque é mentalidade. Porque você hoje quer lidar com o futuro com a mentalidade do presente. Então sua vida hoje não vai acontecer nada de diferente, porque você acessa o futuro com a mentalidade que você tem do presente. Quando você aí romper esse limite, quando você romper os níveis de pensamento que você tem, as crenças dominantes que você tem sobre um montão de coisa, de porcaria, e que você se alimenta, a sua visão, né, os filtros visuais ao seu olho, o que seus olhos têm visto durante esses anos, durante esses dias? O que você tem visto? Fala pra mim aí, fala pra mim aí. Com quais pessoas você compartilha os seus sonhos? Quando você fala que vai fazer um grande concurso aí, tem uma mesma aqui da igreja que a Jéssica, ela tinha um sonho de fazer o quê? Tirar habilitação. E o que eu fiz com ela? A ferramenta, comecei a fazer ela visualizar. Eu falei pra ela, pega uma habilitação, segura a habilitação. Começa a ver coisas que envolvem e passou lá, foi lá, passou. Tá com a habilitação dela habilitada, acabou. Então você precisa estar num ambiente que é o teu sonho.
Ainda que você não esteja em condições, até mesmo, por exemplo, de comprar a casa ou de estar no carro, tudo está aqui, gente. Tá da forma que você visualiza as situações. Então, quando eu vir aqui, eu falo aqui para você com relação a pensamento, que é hoje o tema da live hoje, né? A gente tá falando sobre metanoia, que chegou agora aí, eu vou estar falando sobre metanoia, tá? Que é a mudança de mentalidade. Primeira coisa que você tem que rever é os pensamentos que você tem com relação aos seus sonhos, tá? Se você depender dos outros hoje para chegar a algum lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas são pessimistas, as pessoas sempre vão dar errado. Grave uma coisa, outra frase aí, outra frase. Tudo aquilo que alguém falou que é impossível, alguém fez. Grave agora aí. Tudo aquilo que alguém falou que é impossível, alguém no planeta fez. Então você pode estar falando assim, Alexandre, é impossível, carambolas. Eu não acredito que não seja impossível. Porque tudo aquilo que alguém um dia falou assim que não pode acontecer, aconteceu. Alguém fez, tá? Alguém no lugar do planeta fez. Ó, você pode falar assim, eu vi semana passada aqui uma mulher quase 100 anos, bateu o recorde olímpico nadando. Um montão de gente fala assim, é impossível a mulher de quase 100 anos nadar 100 metros. A mulher nadou 100 metros. No ritmo dela, grave, cada um anda no seu ritmo. Cada um tem um processo de evolução diferente um do outro. O nosso problema, sabe qual é? É porque eu sempre me comparo. Quebra essa crença sua de se comparar com as pessoas. Não se compare. Você pode virar e falar assim, caramba, Alexandre, mas aquele cara lá, em 2 anos ele cresceu. Meu irmão, cada um tem o seu processo. Cada um se alimenta de acordo com o seu campo de visão. O grande problema hoje da sociedade hoje é o quê? É se comparar. Então a comparação hoje ela acaba sendo o quê? Uma desgraça para um montão de gente. Você perde todo o seu tempo aí se comparando com A, com B, com o seu tio. Você acaba se comparando com seus amigos. Meu irmão, viva a tua vida, tá? Resolva o seu problema. Resolva a sua dificuldade hoje nessa noite. Para de ficar dando desculpa. Fala, Fábio, vou ler. Fábio, a nossa é quinta-feira, hein? Prepara para quinta-feira, vamos lá. O Fábio colocou assim, boa noite, Nath. Digo que é impossível porque não tentei ainda. Me dê as diretrizes e eu vou realizar, pelo menos eu vou tentar. Tá? Então, a grande dificuldade hoje é a chave. Eu falei pra você, chave é uma ferramenta que move o que? O mecanismo. O que é o mecanismo hoje? Mecanismo. Vamos lá, galera. Eu até coloquei aqui, ó. Tá? É o conjunto de peças que faz funcionar alguma coisa. Então o mecanismo hoje, eu estou te dando hoje as diretrizes para que você possa ter sua vida mudada. Eu não estou dando aqui a fórmula mágica para ninguém não, tá, gente? Eu não descobri a roda. Eu só estou destruindo aqui porque às vezes a derrota que você tem vivido hoje, você está uma pessoa doente em casa aí, você está uma pessoa tomando remédio, isso tudo é por causa dos pensamentos que você tem gerado sobre a sua vida. Quando você passar pelo processo da reprodução do pensamento, reprogramação daquilo que você está pensando. Quando você começar a ver, vai acontecer um outro processo. Você vai começar a ver as coisas tudo diferente. Quando a pessoa, a Clarinha está falando, quando a pessoa entende que precisa de mudança, ela se submete e se permite as melhoras para que as coisas comecem a acontecer. Uma coisa do processo que é muito ruim da mudança, ela começar a colocar a culpa nas pessoas, tá? Ah, eu não mudei porque eu nasci pobre. Grave aí. Se você nascer pobre, a culpa não é sua. Agora, se você morrer pobre, ignorante, a culpa é totalmente sua. Eu vejo pessoas muito boas da desculpa. São muito boas. As piores pessoas que eu já conheci são as pessoas que davam mais desculpa sobre a vida dela. Só que nessa noite você hoje, tá? Vai tomar vergonha na cara. Vai mudar hoje. Você vai começar a ter uma nova visão dos problemas que você tem vivido hoje. Eu tenho uma frase, outra frase, anota aí. Odeio tudo que não depende de mim. Grava aí. Eu odeio tudo que não depende de mim. O grande problema hoje é que
teu pensamento hoje, você terceiriza o seu pensamento. E eu não tenho dificuldade de lidar com pessoas que têm uma dependência muito grande das suas emoções, gente. Você tá tendo hoje, vai passar a ter, eu falo, todas as ferramentas. Eu quero você comigo nessas 3 lives aqui seguidas que eu vou fazer. Todas essas três sexta-feiras, terça-feira, que eu vou estar falando sobre metanoia. Cara, eu quero que você mude muito a sua vida na última terça-feira que a gente vai estar fechando isso aqui. Nada que eu vou fazer vai dar certo. Sempre acontece algo que é errado. Que acaba no... Ô, Nath, o problema não é que nada que você faz dá certo, não. O problema é a forma como você vê os seus sonhos. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Às vezes você tem crenças dentro de você. Essa é uma frase que vai gerar um estado teu de derrotista, tá? Um estado triste. É porque às vezes você tem esse pensamento. Começa a mudar a sua mentalidade com relação a tudo isso aqui que você tem passado, né? A tudo isso que você tem ido. Começa, Nath, ter uma visão diferente. Fala assim, cara, eu vou conseguir. Não é eu vou tentar. Porque tentar todo mundo tenta, Nath. Todo mundo tenta fazer um montão de coisa. É você ter aquela frase assim, eu vou conseguir fazer isso hoje. Porque eu não dependo dos outros, só depende de uma postura minha. Fala, Firmino. E aí, mano, beleza? E aí? Estamos falando sobre mentalidade nessa noite, né? Metanoia Processo. E você escreveu um livro no segmento. Cadê? Tá com o livro aí só aqui, ó. Né? Peraí. Ah, cadê o livro? Vou ver se eu acho ele aqui para mostrar para a galera. Um livro muito bom. Cadê? Um livro muito bom que você escreveu do segmento, né? Mentalidade curada e vida resolvida. Mentalidade curada, vida resolvida. Vou achar ele aqui, tá? Então, assim, eu tenho falado com o pessoal, filho, o seguinte, tá? As pessoas têm a mentalidade que ela vai ter com relação ao problema. As crenças limitantes dela que vai destruir ela. Então, eu vou estar fazendo 3 lives hoje, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, pô. Observando, nos últimos tempos eu tenho ministrado muito sobre essa questão motivacional, orientando as pessoas em questão às condições de vida que se encontram, resgatando a autoestima. E o que está no forno saindo agora é mentalidade curada e vida resolvida. A qualquer momento sai. Um exemplo, já parou para pensar e analisar que as pessoas que mais sofrem de doença são aquelas que mais vivem falando sobre doença? Pensamento negativo. E outra observação, não sei se já foi comentado aqui na live. As pessoas que mais prosperam e crescem financeiramente são aquelas que mais vivem falando sobre investimento, sobre aplicações, sobre dinheiro, sobre projetos. Por quê? É isso que nós chamamos de, eu vi alguma pessoa comentando aí sobre o mindset, né? A mudança de mentalidade. É você mudar essa imagem, o set dessa imagem que você está projetando da sua vida. Eu vi alguém comentando aí, tudo que eu faço na minha vida, nada dá certo. Então, na verdade, a pessoa que comentou isso, ela já criou um set, um cenário da imagem da vida dela de que nada dá certo. Por que nada dá certo? Porque ela criou essa crença limitante de que nada dá certo. Então, a crença é que é o ponto-chave da coisa. Quando nós mudamos a nossa crença, temos um exemplo, eu tenho uma crença de que eu não vou conseguir viver uma vida de prosperidade abundante. Então, eu já estou criando esses limites na minha vida. Então, com certeza, eu vou ter dificuldade de alcançar alguma coisa. Agora, quando eu faço essa transformação, essa metanoia na minha mente, pronto, eu vou pensar positivo.
Porque quando nós pensamos positivo, eu costumo dizer o seguinte, quando nós pensamos positivo, nós temos 70% de chance de alcançar aquilo que nós temos como objetivo. Porque 70% vem de motivação e crença. 30% é recurso. Não adianta ter recurso, não adianta ter padrinho, não adianta ter alguém que te empurre se a sua mente é travada. Você só pensa positivo, tudo o que pensa é do contra, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Aí é onde sempre eu questiono, precisamos mudar a nossa mentalidade para que realmente haja uma cura nas nossas atitudes, haja uma transformação na nossa mente, porque essa transformação da nossa mente é que, na verdade, vai trazer os resultados positivos sobre a nossa vida. Exemplo, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo, se eu não transformar minha mente, eu não vou ter como desfrutar dessas coisas boas de Deus para a minha vida. Exemplo, Isaías capítulo 1, 19, vai dizer o seguinte, se quiserdes e crerdes, desfrutareis do melhor desta terra. Tem que querer e crer. Logo, vem o quê? O primeiro passo. Quando eu quero alguma coisa, eu me vocaciono agora a acreditar, ter crença de que aquilo vai acontecer na minha vida, onde surge a fé, firme fundamento das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Isso é transformação de mente. O próprio Cristo estava dentro das suas escrituras, nos ensinando como o maior de todos os coaches, o maior de todos os terapeutas, nos ensinando a sermos positivos em tudo quanto viermos fazer, porque essa positividade é que vai gerar fatores que vai facilitar nós alcançarmos aquilo que temos como meta na nossa vida. Agora, se a pessoa pensa positivo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou alcançar. Então, ela está criando essas crenças limitantes. Logo, se uma crença é limitante, ela vai estar limitada em tudo aquilo que ela vai fazer, porque ela vai chegar até certo ponto. Passando dali, ela já está com descrença dentro dela e acreditando, na verdade, uma crença limitante, crendo que dali ela não consegue passar. Então, ela não passa. Por quê? Vai gerar esse bloqueio mental. E esse bloqueio mental é que vai impedir dela alcançar o sucesso na vida. Então, por isso que tem que haver essa metanoia. Muito interessante essa live. Tem que haver mudança. Se não houver mudança, não haverá resultados positivos. É verdade, Figueiredo. E, galera, vamos compartilhando isso aí. Comenta, compartilha, curte, comenta e compartilha. Porque tem gente que precisa ouvir isso aí, tá? Precisa ouvir isso aí porque, como a Nath falou aí, né? Não consegue, Nath, depende de você, tá? Nós também estamos atendendo aí, nós mentoreamos o Nelson Firmino aqui, nosso amigo lá. Ele está agora, tá na Bahia, tá viajando, tá na Bahia? Tá na Bahia? Foi Salvador, Bahia agora. Salvador, tá? O próprio Firmino é um cara que roda o Brasil todo aí, então palestrando nessa área, tem atuado muito nessa área nesses últimos tempos aí, tá? Então eu creio o seguinte, com a mentalidade sua, ela precisa mudar. O Fábio falou aí das crenças, os sistemas representacionais, que na live do dia 12 eu vou estar falando sobre isso aí, vou até ver se o Firmino faz comigo essas lives, é tudo aquilo como você vê, pô. Então, assim, o que são os sistemas representacionais? Visão, os principais, visão, audição e fala. É claro que tem o olfato, o paladar, mas os principais sistemas representacionais hoje é aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você fala. Então, se você hoje tem uma mentalidade hoje de vitória, se você hoje tem acesso, aí vou falar das chaves, né? Pelo horário, eu vou falar sobre as chaves, né, na terça-feira que vem, porque eu vou fazer uma dinâmica muito legal aqui para você entender o que é chave. Tá? Eu até coloquei aqui que chave é o quê?
é uma ferramenta que permite que ative os mecanismos para abrir ou fechar coisas. Entendeu? Chave, ela é um mecanismo, Firmino, que vai estar responsável em abrir coisas ou fechar coisas. Então, tão importante como o pensamento, quando você tem uma mentalidade hoje resolvida, você vai ter acesso ao quê? A chaves. E ao ter acesso às chaves, você vai conseguir abrir coisas ou fechar coisas. Correto? Porque eu entendo, Firmino, que pessoas são portas. Mas são portas que são fechadas hoje que podem ser abertas. Tá? O Fábio falou, nosso amigo Cleiton Mangueira aí, ó. Mangueira, parabéns aí, ossa. Tá arrebentando no Mundial aí, tá arrebentando. Hoje tem mais um sistema recompensatório do que o momento digital, nosso TI aí, ó. Fábio falou que a tecnologia aí, ela tem sido um sistema representacional hoje, tá? Nós estamos falando por ela, pelo recurso tecnológico que se tem. Então, o entendimento, quando eu tenho um entendimento de pensamento, quando esse pensamento meu é um pensamento bom, tá? Um pensamento manipulado por bons livros, por conexões, gente, networks, conexões com pessoas que vão te impulsionar. Vê lá no meu Facebook todo dia, Instagram, ó, palavra de impulso, pessoas que vão te impulsionando, que não vão te travando. Então, quando eu falei aqui de chaves, é um conjunto de peças e tal, que que vão gerar mecanismo. E grave, na semana que vem vou estar falando muito sobre isso, sobre essas chaves. Alexandre, quais são as chaves hoje que eu preciso para ter uma mudança de mentalidade? Na live do dia 2 é de graça. Tá? Isso aí é um treinamento que eu estou fazendo, vai ser um workshop, tá? Um tema surpresa aí, a gente vai estar fazendo um workshop aqui no Mont Blanc, tá? Esse ano, que vai ter essa temática, tá? Sobre metanoia, sobre chave certa, receber a chave correta para acessar a porta certa. Olha só, há coisas, grave outra frase, há coisas nessa vida que só abre quando existe um alinhamento. Na semana que vem eu vou falar isso. Para as fechaduras se abrirem, primeira coisa que tem que ter, Firmino, alinhamento. Não adianta até mesmo ter uma mentalidade boa, mas com a chave errada, com a intenção errada. Eu preciso hoje reformular tudo aquilo que eu penso. A Marcinha Adão, nossa professora, falou assim, e quando você tem uma meta, foca naquilo, com a certeza que vai dar tudo certo. Você vê, já é um vitorioso, e no final se frustra. Muitas pessoas têm uma mentalidade de crescimento e não chegam no sucesso. Marcinha, responde para mim, Firmino. Responde para mim, Firmino, que eu vou tomar água. A pergunta dela já tem a resposta. Como é que a pessoa cria uma meta, uma expectativa e, por fim, não tem a expectativa ou resultado do que esperava? Bom, vamos analisar alguns fatores. Nós, seres humanos, queremos sempre que as coisas aconteçam dentro do nosso cronograma. E um exemplo, quando eu projeto uma coisa e dentro do meu pensamento limitante chega um momento que eu acho que eu não alcancei, eu já estou pré-determinando para mim mesmo que ali é o meu fim. E ali não pode ser que ali não seja ainda a etapa final do processo do que eu quero. Então, se eu realmente tenho uma crença, eu não vou desistir. Exemplo, me fugiu o nome agora, o criador da lâmpada. Quantas vezes ele tentou a lâmpada? Thomas Edison. Se ele tivesse, na primeira vez que ele tentou, que deu errado, ele tivesse falado assim, meu sonho foi frustrado. Tinha tanta convicção de que a lâmpada iria funcionar, iria acender, e ele tivesse desistido, ele não teria alcançado. Então, a questão da fragilidade nossa é acharmos que porque não deu certo em um período, aquilo que nós temos expectativa nunca irá dar certo. Então, já criamos uma crença limitante. Pronto. Não deu certo hoje? Faça amanhã de novo. Não deu certo amanhã? Tente depois de amanhã de novo. Você tem que persistir e não desistir.
aí sim você vai estar mostrando que está com uma crença de que aquele seu projeto vai ser realidade. Uma hora você vai alcançar, porque de tanto você praticar aquela crença e ter a certeza de que aquilo vai acontecer sobre a sua vida, aquilo vai acontecer. Então, o problema é que as pessoas fazem, desenham um projeto, chega a uma certa etapa e vê as dificuldades e as barreiras, e aí já desistem achando que aquilo não vai acontecer. Na verdade, ela criou no meio do caminho, do percurso, uma limitação na sua crença. Então, não é porque deu errado, não quer dizer que você criou expectativa, fez projeto, estava com crença, com tudo aquilo, motivado, entusiasmado, e não deu certo. Simplesmente, quando surgiu a primeira barreira, o primeiro obstáculo, você desistiu. Então, logo com isso, você mostrou que a sua crença ainda estava limitante. Precisava mudar. A mentalidade. Olha, não deu certo dessa vez, eu vou persistir, porque vai dar certo. Não deu certo da segunda vez, eu vou persistir, porque vai dar certo. Isso é ter uma mente transformada e sem crenças limitantes. Ô, Firmino, você falou do Thomas Edison. Thomas Edison tentou 700 vezes tentar fazer a lâmpada. 700 vezes. Para pensar. Se eu tivesse desistido na 10ª vez e falado, esse negócio não vai dar certo, não. Tentei, criei minha expectativa, botei toda a minha convicção, minha inteligência, minha sabedoria dentro desse negócio e não deu certo. E deixasse de lado, hoje estaríamos à luz de vela. À luz de vela, para você ver, né? Então, olha só o entendimento. Entendeu, Marcinha? Vamos lá. Não existe crença limitante. Quer ver outra coisa? Você vê um fato, eu sempre falei isso aqui, eu falei isso na sala de aula, né? Quantas vezes o leão tenta... Sabe quantas vezes o leão erra para pegar uma presa? De 10 vezes, o leão erra 7 vezes, Firmino. Das 10 vezes, de 2 às 3 tentativas, ele acerta. Mas, pessoal, se o leão parasse, entendeu? Pô, o professor lembra do Rei Leão, verdade, pô. Então, assim, na vida, se tudo na vida for fácil, você parar e grave, né? O sucesso, ele é longo, ele demora. Uma mentalidade resolvida requer anos de estudo, livros e pilhas de livros. O problema é que nós vivemos hoje numa sociedade imediatista, que quer tudo, né, Firmino? Para ontem. Uma frase que eu costumo dizer é o seguinte: o homem não atrai, o homem não atrai o que ele deseja, mas sim o que ele é. Desejar é uma coisa. Agora, eu botar aquilo, entranhar aquilo dentro de mim, meu irmão, acabou. Ninguém tira. Não importa o tempo que passe, que leve, mas eu vou conseguir. E eu estou determinado a conseguir. Então, isso eu vou tornar, vai tornar parte de mim esse sonho. Acabou. Esse sonho está dentro de mim, ninguém tira mais. Então, não é simplesmente desejar, é colocar ele dentro de nós e determinar. E quando nós colocarmos dentro dessa questão, meu irmão, eu não vou desistir, não importa, deu errado agora, eu vou fazer de novo. Deu errado, eu vou fazer de novo. Enquanto não conseguir, porque mudança de mente não é de uma hora para outra. A pessoa levantar amanhã, eu estou determinado que quero. Não, vai vir as dificuldades, vai vir as barreiras, vai vir as perseguições, vai vir as muralhas, vai vir os empecilhos, buracos no meio do caminho, vai ter que cair, levantar, vai ter que tomar pancada, tomar surra, meu irmão, e perseverar. Aí vai vir a perseverança que você, aí sim vai demonstrar que a sua crença realmente está positiva. Não desistiu, depois de tanta pancada, de tanta surra, de tanta queda, não desistiu, aí sim você vai entender que você está sendo uma pessoa que está tendo superação mediante as suas crenças. Agora, se eu, no primeiro obstáculo, desistir e falar, pô, criei expectativa, botei tudo, investi tudo, fiz tudo e não deu certo, eu já estou demonstrando que a minha crença ainda está limitante. Quando não está limitante, eu não desisto jamais. Com certeza, quer ver? A gente fechar aqui, ó. Tá aqui anotado aqui um cara que eu admiro muito, Abraham Lincoln. Quer ver? Rapidinho a história dele aqui, ó. Em 1816,
Sua família foi reforçada a sair da sua casa e teve que trabalhar para sustentar. Passou 2 anos, sabe o que aconteceu com o Abraão Lincoln? A mãe morreu. Em 1831, ele fracassou o negócio. Em 1832, ele concorreu a deputado e perdeu. Também perdeu o emprego. Entrou na escola de direito, mas não conseguiu ser admitido. Aí passou mais 1 ano, pô, vai melhorar, né? O que ele fez? Pegou dinheiro emprestado a um amigo para começar o negócio. E 1 ano depois ele faliu. E passou, por causa de 1 ano, ele passou 17 anos pagando a dívida que ele pegou com o amigo, Firmino. Aí, em 1834, aconteceu com ele? Candidatou-se novamente a deputado estadual e ganhou. Em 35, estava noivo. Aí sabe o que aconteceu com a noiva dele, Firmino? A noiva morreu. Ele ficou isolado. Aí, em 1936, o que aconteceu com ele? Ele teve um colapso nervoso e ficou na cama durante 6 meses. Vamos lá, olha só. Passou 2 anos, ele foi indicado para porta-voz da Câmara Estadual. Ele foi se candidatar, o que aconteceu com ele? Perdeu. Em 1840, ele foi indicado para o Colégio Eleitoral de novo. Perdeu de novo. Aí ele se candidatou ao Congresso, perdeu. Tá? Candidato ao Congresso novamente. Dessa vez ganhou e foi ao Washington e fez um bom trabalho. Em 48, ele foi candidato à reeleição para o Congresso, perdeu de novo. Tá? E se candidatou ao Senado Federal dos Estados Unidos, perdeu. Então ele solicitou indicação para vice-presidente da Convenção Nacional do seu partido, obteve 100 votos. Candidatou-se ao Senado dos Estados Unidos, perdeu de novo. Aí, em 1860, aconteceu? Foi eleito presidente dos Estados Unidos. Um dos maiores exemplos. Você viu a história aqui rápida, tá, gente? Você viu? Em 1 ano que ele pegou o direito dos Estados Unidos. Gente, a vida é assim. Você imagina se Abraham Lincoln esperasse. Aí você vai pesquisar agora na sua casa um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Então, assim, eu me espelho, Firmino, nesses caras. Isso aí, história de superação, de crença positiva. Crença positiva. Então, deu errado hoje, eu dou um jeito. É como eu falei na frase aqui do início, para nós terminarmos. O que eu falei? Qual a frase do início do Henry Ford? Eu falei, não encontre defeito, encontre uma solução. Tá? É forte. Galera, queria agradecer a todo mundo. Eu queria que você compartilhasse. Oi? Liberar uma frase aqui também para encaixar aí. Libera aí. Taca aí. Ó, as circunstâncias não fazem o homem. Elas revelam o homem a ele mesmo. Aí, galera. É na dificuldade que você vai saber quem você é de verdade. Então, pessoas vão dizer assim, a circunstância da vida é que me fez o homem que eu sou, a mulher que eu sou. Não, ela simplesmente só revelou a nós mesmos quem é que nós éramos. Então, se eu desistir no meio do caminho dos meus projetos e sonhos devido às circunstâncias, eu já estou demonstrando, na verdade, para mim mesmo o que eu sou. Eu sou uma pessoa descrente, sou uma pessoa com limitações, com uma pessoa com falta de crença positiva. Então, quando as circunstâncias vêm, ela, na verdade, não vai me fazer. Ela só vai me revelar a mim mesmo quem eu realmente sou. Então, isso que eu preciso mudar. Se eu desistir de um sonho diante da primeira circunstância ou obstáculo, eu tenho que entender que eu ainda preciso de uma transformação na minha mente, porque eu ainda estou descrente. E eu preciso criar crenças. Quando falamos de crença, não falamos só de religião. Falamos de crença em questão de positividade. Creia que vai dar certo, porque você pode, você consegue, você é capaz, você supera, você resiste, você vai além. Aí tudo depende de você mesmo. É verdade. Tá? Galera, agradecer a um por um. Eu vou estar aqui depois no feeds aqui, mandando um recadinho para cada um. Tá? Na terça-feira que vem,
Nós vamos estar continuando, né, Firmino? Vamos dar um jeitinho, se você não tiver a tua agenda aí. Eu vou estar falando sobre as chaves, tá? Eu vou estar falando sobre chaves. Alexandre, eu tive a mudança de mentalidade. Agora eu preciso ter chaves para poder acessar essas portas. Eu preciso das chaves certas para abrir as portas certas. E na terça-feira que vem nós vamos estar falando sobre as chaves. Tá? Queria agradecer. Firmino, fala um pouco sobre você aí, sua agenda, seus projetos. Fala um pouquinho para a gente fechar essa live hoje aí. Pronto. Meu nome é Nelson Firmino, sou psicanalista, coach, hipnoterapeuta e pratico também. E estamos aí palestrante, também pregador do Evangelho, pastor evangélico da Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui em Salvador, Bahia. Sou carioca, mas já moro na Bahia há muitos anos. E periodicamente estou no Rio de Janeiro. Eu dou palestra, estive agora no Rio de Janeiro dando palestra para pastores. Foi uma bênção aí. E o tema que eu abordei lá foi prevenção à depressão e suicídio entre pastores. Foi tema forte. uma igreja aí que reuniu todo o campo. Foram mais de 50 pastores que eu ministrei para eles aí. E uma bênção. Sempre ao dispor. Quiser aí nos seguir no Instagram, firmino.coach. Facebook está aí, Nelson Firmino Neto. E acompanhar aí nossas agendas aí, a obra que Deus tem colocado nos nossos corações. Valeu, galera. Tá, galera, aí, né? Eu tô meu reverendo aí, Bruno Roberto, parceiro, saudade aí, nosso reverendo Bruno, nosso presbítero Bruno agora, né, Roberto. E a galera, todo Diogo, toda a galera aí vai estar falando um por um aí, tá? Agradecer a vocês. Terça-feira que vem, nós vamos estar dando continuidade aí, essa live aí, Metanoia, tá? Essa mudança de mentalidade que você precisa fazer na sua vida, até porque para você ver as coisas um pouco diferentes, porque senão você vai ser mais uma na sociedade. Vai ser só mais uma pessoa que vai continuar reclamando, que vai continuar acordando tarde, falando que ninguém presta, aí vai ficar igual esses frustrados aí, de desigrejados aí, os camaradas não têm uma vida sincera com nada, os camaradas não acham que reino de Deus, evangelho é brincadeira, né, Firmino? Aí isso acontece, se frustra. Então vai ficar dando desculpa. Não, você vai para cima. Ok, galera? Ó, um abraço para vocês aí, ó. Beijo, ó. Valeu, até terça-feira, hein?